Bom dia, amado irmão. Uma alegria estarmos juntos no Devocional Descobertas, nessa manhã tão bonita que Deus reservou para mim e para você, para estarmos compartilhando as Escrituras Sagradas. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, no livro de Deuteronômio, o nosso capítulo, nessa manhã, estaremos meditando em 3 capítulos, é o capítulo 29, 30 e 31. Estamos no final desse livro, e Moisés, então, está fazendo algumas recomendações finais, chamando o povo a um compromisso com Deus, com a sua palavra, porque os desafios serão muitos, serão extremamente grandes, e não apenas naquele instante, mas em todo o decorrer da história da nação de Israel. Então, o que vemos é Deus que está sempre em aliança com o seu povo. Deus se relaciona com a sua criação, com o seu povo, por meio da aliança. E é assim também com a igreja. O cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de muitos de Jesus. Então Deus se relaciona em base a compromisso, a aliança. E aqui Deus está dizendo no capítulo 29, e Moisés está alertando o povo justamente de toda essa situação, do maior perigo que Israel vai enfrentar ao entrar nessa terra, que Deus já começou a entregar a eles, que o maior desafio que eles vão enfrentar é a idolatria, o maior perigo que eles vão enfrentar entre todas as nações é colocar Deus em segundo plano, é que a idolatria tome conta dos seus corações. Às vezes o cristão parece acreditar que a idolatria está muito longe dele, que idolatria é uma coisa de pessoas pagãs ou de pessoas que adoram estátuas e deuses e santos, entre aspas, e que a idolatria está muito voltada para esse grupo de pessoas e que ele, agora por ser cristão, está livre disso, mas isso é um engano. Paulo vai falar em 1 Coríntios e também em outros textos, e especificamente em 1 Coríntios, fugir da idolatria. Né? Que nós precisamos não apenas fugir da imoralidade, mas também fugir da idolatria. A idolatria é algo que não está apenas voltado para nos prostrarmos diante de algum ídolo, mas é deixar o Senhor, é abandonar o Senhor, é esquecer o Senhor, é colocar Deus em segundo plano nas nossas vidas, é que Deus esteja na nossa vida, mas que Ele não seja o primeiro, o único em nossas vidas, de não amar o Senhor de todo o coração, de colocar a nossa vontade no lugar da vontade de Deus, de criar caminhos para nós e não obedecermos à palavra de Deus. Nesse ponto, é idolatria. A idolatria está justamente aí. É quando Deus não é o primeiro, quando sua palavra não é a primeira. E sempre quando sua palavra não é a primeira, Deus não é o primeiro. Deus está na sua vida exatamente onde as escrituras sagradas estão. Você ama Deus o tanto quanto você ama a sua palavra. Você não ama mais a Deus do que você ama a Bíblia. Você ama a Deus o tanto quanto você ama a palavra dele. Então, meu irmão, é um risco para todos nós. Os elementos atrativos da idolatria estavam por toda parte. Primeiro porque eles cobriam aqueles deuses de joias preciosas, ouro e prata, e também a imoralidade daqueles cultos. E assim também hoje. Esses dois elementos são elementos que seduzem extremamente o cristão. A questão das riquezas, do dinheiro, a questão de eu quero crescer no meu trabalho, não que isso seja mal de forma alguma, mas como as escrituras sagradas dizem, aquele que ama o dinheiro dele nunca se farta, nunca está feliz, nunca está contente com o que tem uma coisa e quer outra e mais outra e quer algo mais novo, e o nosso mundo gira em torno sempre da novidade, sempre de algo
mais sofisticado, algo novo que está sendo lançado, e as pessoas estão correndo atrás disso e vão abandonando a palavra de Deus. Na parábola do semeador, se existe algo que sufoca a palavra de Deus, são os cuidados dessa vida e as riquezas. Cuidado com isso, irmão, porque não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a mamão, não podemos servir a Deus e as riquezas. As riquezas podem ser um laço na vida do cristão, são uma bênção de Deus, mas pode ser uma bênção que o cristão não sabe usar, e faz dela um laço em sua vida, e torna a riqueza, as conquistas, os diplomas, algo mais importante na sua vida do que seu relacionamento com Deus, do que sua vida devocional, do que o amor à palavra, e vai colocando dinheiro, trabalho, riquezas, conquistas, diplomas na frente do seu relacionamento com Deus. Isso é idolatria e também é imoralidade, que é algo que está muito presente nesses cultos que eram realizados por aquelas nações e por outras nações também, mas a imoralidade hoje tem sido um ponto de afundar a fé de muitas pessoas. Quantas pessoas afundam sua vida na imoralidade? A imoralidade está no acesso hoje como nunca teve. E nesse momento de confinamento que nós estamos, eu estava lendo eu não lembro se era na BBC ou se foi na Veja, que eu vi um link dizendo do crescimento exponencial, de um crescimento exorbitante de acesso a sites pornográficos. Está crescendo durante o confinamento o acesso a esses sites pornográficos. Quer dizer, a imoralidade está presente e ela está crescendo no mundo. Cresce o índice de divórcio, cresce o índice de aborto, cresce o índice de acesso a sites pornográficos. Quer dizer, a imoralidade ela é uma cultura que se compra, que se vende, que se canta, que se ouve, que se vê. É entretenimento, enfim, a imoralidade tem sido algo cada vez mais motivada, valorizada na nossa cultura. A nossa cultura é extremamente imoral, meus irmãos. Cuidado com isso, cuidado com esses dois elementos que foram um laço para Israel e tirar Israel da aliança e da fé. E assim também pode acontecer com o cristão nos nossos dias, desviar-se do Senhor por meio do dinheiro, por meio dos prazeres pecaminosos. Pode ser, irmão, e é com certeza uma das grandes armas, uma das grandes ferramentas, uma das grandes armadilhas de Satanás contra o povo de Deus, e sempre foi. E essas duas coisas, irmãos, foram elementos que Satanás usou contra o Senhor da glória ali no deserto, para tentar o Senhor. Não foi dizendo ao Senhor que daria tudo aquilo, todos aqueles prazeres, toda aquela riqueza, toda aquela fortuna, se ele prostrado se adorasse. Nós precisamos entender, irmão, que o diabo não deixou a igreja de lado, o cristão de lado, no sentido de tentá-los, no sentido de levar a arrastar a fé do povo de Deus ao fundo do poço, de viver uma vida fria, de desviar-se, de negligenciar, de deixar de lado o Senhor. E amar outras coisas e colocar as outras coisas na vida como prioridade, como número 1. E é isso que o seu trabalho exige de você, é isso que a escola exige de todos. Que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. O Senhor está acima de tudo em nossas vidas. Está acima de dinheiro, está acima de relacionamentos, está acima da família, está acima do casamento, está acima dos filhos. Deus é o primeiro, Deus é o único. Ele está acima de tudo e de todos. E isso deve estar no nosso coração, meu irmão. Isso deve estar em nosso coração de forma muito clara e nítida. E infelizmente o que o texto vai nos alertar aqui é que quando a idolatria se estabelece no coração, ela vira uma árvore que cria, que dá frutos terríveis, e o fruto dela é a maldição. Versículo 18, 29, 18, é a maldição e o veneno.
né? E Hebreus vai usar justamente essa expressão aqui. Por quê? Por que Hebreus usa esse texto? Porque eles estavam, os irmãos do Novo Testamento, para quem o autor de Hebreus escreve essa carta, eles estavam deixando Jesus em segundo plano para colocar os judaísmos, os ritos do judaísmo, de seguir o judaísmo, dos sacrifícios, do guardar o sábado, daqueles ritos do judaísmo, a circuncisão, estavam colocando Cristo em segundo lugar e essas coisas em primeiro lugar. Veja, o autor de Hebreus está dizendo que isso é idolatria. Toda vez que Cristo muda, deixa de ser o primeiro na sua vida, toda vez que Cristo tem um concorrente, um competidor, toda vez que Cristo não é o primeiro, o único e o grande amor da sua vida, é idolatria, não importa pelo que seja. Pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser um trabalho, um sonho, um prazer, os afazeres. Cristo tem que ser o primeiro. Cristo, Deus, tem que ser o único na sua vida. Ele não pode ter o segundo lugar, ele não pode ter o segundo tempo, ele não pode ter não, eu sou fiel a fulano de tal, e aí se der eu sou fiel a Deus. Isso é idolatria, meu irmão. Isso é idolatria. Quando você desobedece a Deus para fazer a sua vontade, isso é idolatria. E aqui está o grande risco que o povo de Israel está correndo. E o resultado é que a maldição vem sobre Israel. Meu irmão, e essa idolatria produz justamente essa maldição e produz esse veneno. E o fruto dessa árvore, diz o versículo 19, ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição, que foi referida no capítulo 28, ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração para acrescentar à sede a bebedice. Quer dizer, a pessoa está se enganando. Não, eu vou ter paz, ainda que eu esteja desobedecendo ao Senhor, ainda que Deus não seja o primeiro na minha vida, eu vou ter paz, eu vou ter prosperidade, Meu irmão, que engano terrível! É o que a idolatria produz, é o que o pecado produz. Quando as pessoas caem na imoralidade e dizem, não, Deus vai me perdoar, não, ninguém vai descobrir, não, Deus entende o que eu estou passando, não, Deus quer o amor e eu já não amo mais a minha esposa, o meu esposo, mas eu amo essa outra pessoa, então... Não, eu tenho esse namorado, essa namorada, a gente se ama e Deus quer o amor, porque Deus é amor. Então não tem problema se a gente tiver relação sexual antes do casamento. Ou, Deus entende, eu vou roubar aqui, eu não vou ser fiel ao Senhor, eu vou botar a mão nesse dinheiro que não é meu. Deus vai entender porque eu estou passando necessidades e está nesse momento que nós estamos vivendo. Meu irmão, que engano no seu coração. E o pecado produz justamente esse engano. E esse engano é a voz do próprio diabo no seu coração. E é o seu próprio coração enganando você. O diabo disse, meu irmão, para Eva, vocês não vão morrer. Olha, vocês não vão morrer. Deus está dizendo, você vai morrer se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo está dizendo, não, você não vai morrer. Deus está dizendo, olha, se você me desobedecer, essas maldições vão acontecer. O resultado do pecado é a morte. E o diabo, não vai ter problema nenhum. Você não vai colher nenhum efeito, nenhum resultado ruim vai vir disso. E a resposta do Senhor é o versículo 20. O Senhor não lhe abençoará. Deus não vai abençoar a sua infidelidade, a sua desobediência, a sua idolatria. Não há bênção de Deus sobre isso, meu irmão. Não há bênção de Deus sobre a frieza espiritual. Não há bênção de Deus em deixar Deus em segundo lugar na sua vida. Não há bênção de Deus em valorizar mais
as pessoas do que Deus, não a bênção de Deus, não a aceitação de Deus em você aceitar e colocar em primeiro lugar mais o seu trabalho do que a Deus, ou o seu cônjuge, ou os seus filhos, ou a você mesmo. Não, Deus não abençoará. Esse verbo aqui é que Deus não vai aceitar essa situação. Deus não aceita, Deus não vai entender a gente. Deus não vai aceitar isso em hipótese alguma na minha vida e na sua vida. Todas as nações, diante da maldição que virá, vão perguntar por que isso aconteceu. Olha a resposta de Deus no versículo 20. O Senhor não abençoará, Ele não aceitará, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Meu irmão, quantos crentes estão vivendo debaixo do pecado, se colocando a si mesmo debaixo da maldição, porque estão desobedecendo ao Senhor, porque estão vivendo na idolatria. Satanás não desistiu de levar o povo de Deus à idolatria. A idolatria é a maior arma que Satanás usa contra a igreja, contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. Porque ele sabe que não pode vencer o povo de Deus, a não ser fazendo o povo de Deus se voltar contra o próprio Deus. E quando o povo de Deus coloca Deus em segundo lugar, coloca o culto em segundo lugar, coloca a missão de Deus em segundo lugar, coloca a vontade de Deus em segundo lugar, meu irmão, o que resta é o povo de Deus colher o fruto do seu próprio pecado, no Novo e no Antigo Testamento. Não há jeito, meu irmão. O pecado sempre trará as suas consequências, ainda que Deus esteja dizendo para você, saia disso. Se você insistir em ser infiel a Deus, não tenha dúvida, meu irmão, Deus não te abençoará, Ele não concordará, Ele não vai aceitar essa situação. Ele não aceitou isso no Antigo Testamento, Ele não vai aceitar isso no Novo. Por isso que existem no Novo Testamento tantas palavras de repreensão, de correção, de alerta. Deus está o tempo inteiro alertando o seu povo, dizendo, fuja, não se deixe seduzir. Aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Veja, Deus está alertando o tempo inteiro sobre fidelidade, sobre santidade, sobre viver em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos. Há um tempo inteiro no Novo Testamento alertas. Meu irmão, não se iluda, não se engane, não deixe seu coração te enganar, te iludir, não deixe o diabo te enganar e te iludir. Como Paulo vai dizer, eu estou temendo, porque o medo que eu tenho é que Satanás, a antiga serpente, tenha iludido vocês, como fez com Eva. Veja, Paulo está com seu coração temeroso diante da igreja. Você, meu irmão, precisa dar uma resposta a Deus, porque senão o diabo vai enganar, vai seduzir. Ele é o tentador, ele é o enganador, ele anda rugindo em derredor, procurando a quem possa tragar a sua fé, tragar a sua santidade, tragar a sua vida, a sua comunhão com Deus, tragar seu casamento. Olhe para a igreja, veja quantas pessoas estão caindo em adultério, imoralidade, quantas pessoas estão relativizando o culto, relativizando a santidade a Deus, a fidelidade a Deus, a missão de Deus, o trabalho no reino. Quantas pessoas estão abandonando essas coisas preciosas, caras, que Cristo Jesus conquistou naquela cruz, para seguir seus próprios corações, e sempre vai ter um pregador, sempre vai ter um falso profeta, sempre vai ter alguém dizendo, não, Deus está com você, não, Deus está te abençoando, Deus quer a sua felicidade acima de tudo, iludindo o seu coração. Já não basta o seu próprio coração te iludir,
Sempre tem alguém enviado pelo diabo para enganar o seu coração, meu amado irmão. Guarde-se na palavra de Deus, mantenha-se firme e fiel nesta palavra. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. É onde vamos chegar no capítulo 31 nesta manhã. Não se desvie. Versículo 25 ao 28, desprezaram ao Senhor, abandonaram ao Senhor, negligenciaram ao Senhor, afastaram-se, serviram e adoraram outros deuses. É isso que o povo de Israel fez. E as nações estão perguntando, por que essa maldição toda? Por que esse desastre todo? E a resposta é essa, porque desprezaram o Senhor. Porque negligenciaram, abandonaram o Senhor, afastaram-se dele e foram servir ao seu próprio coração, aos seus ídolos. Meu irmão, a igreja perde seu poder, sua eficiência. A igreja perde sua capacidade de ser sal e luz. Quando a igreja se desvia do Senhor, quando a igreja cai fria na fé, olha a igreja do Apocalipse. Aquelas 7 igrejas, olha aquelas 7 igrejas, os alertas que o Senhor faz. Aquele texto começa com todos sendo crentes, esfriando na fé, abandonando o primeiro amor. E quando você vai ver na trajetória daquelas igrejas, a maioria é crente, quase todos são crentes, a minoria é crente, e chega no final, já não há mais crentes ali. O Senhor está do lado de fora, batendo, eis que estou à porta e bato. Não tem mais nenhum crente naquela igreja. Vai de uma igreja onde todos são crentes e estão esfriando na fé, até o ponto onde já não há mais crentes. Meu irmão, isso pode acontecer com a igreja, isso pode acontecer com o cristão. Olha a igreja na Europa. Como está a igreja na Europa? Acabou. Igrejas que estavam ali há centenas de anos, hoje são teatro, pubs, bares, boates, centros de macumba, centros espíritas. Por quê? Por causa da idolatria, por causa da imoralidade. E não é a idolatria que está fazendo a sua vida espiritual cair. Não é o fato de colocar Deus em segundo plano que a sua vida de oração tem declinado, sua vida de adoração, de leitura da palavra, sua vida de santidade. Não é o fato de colocar o Senhor em segundo lugar, não é o fato de estar flertando com a imoralidade que a sua vida espiritual afunda. Meu irmão, não se iluda. Permaneça firme, o chamado do Senhor nesta manhã e para toda a sua vida é esse. O Senhor é o primeiro, o Senhor é o único, e que você olhe a misericórdia de Deus, porque o capítulo 30, diante dessa situação, revela o Deus de toda graça. Quando estiverem sob o veneno dessas maldições, quando estiverem sorvendo o sofrimento dessas maldições, recorde e retorne. 2 vezes a palavra arrependimento, chame, do hebraico vai aparecer nesse texto. 2 vezes dizendo, recorde, arrependa-se, retorne, arrependa-se de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. No livro de Deuteronômio, essa expressão de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, vai aparecer sempre falando que devemos amar o Senhor de todo o coração, com toda a tua alma e com toda a sua força, que você deve obedecer as Escrituras de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, mas também que você deve se arrepender de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Ame ao Senhor de todo o seu coração, obedeça de todo o seu coração. Mas se você cair, arrependa-se de todo o seu coração, porque a resposta de Deus é que Deus vai mudar, Deus vai aceitar esse arrependimento e vai mudar a sua sorte muda, o seu destino muda. Meu irmão, de acordo com o seu arrependimento, as nossas vidas mudam à medida do nosso arrependimento e o Senhor se compadecerá. Essa palavra maravilhosa, quer dizer, Deus vai ter um amor profundo, uma misericórdia terna, afeição por você e te juntará, vai juntar teus cacos, vai reunir a sua vida novamente, que estava nas garras do diabo.
Porque a igreja pode dar lugar ao diabo, por isso Paulo fala em Efésios, não deis lugar ao diabo. Então Deus vai arrancar de lá a sua vida, as áreas da sua vida, que por causa da desobediência foram lançadas no pecado e nas trevas, por causa da idolatria e da moralidade, estavam aí no lodo do pecado, e vai circuncidar o teu coração. Diz o texto sagrado no versículo 6, ele vai circuncidar o seu coração, ele vai cortar do seu coração a desobediência, ele vai cortar do seu coração a idolatria e imoralidade, ele vai colocar uma aversão no seu coração ao pecado, e vai encher seu coração de amor ao Senhor, circuncidará o teu coração para amar o Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Meu irmão, quanto mais você busca o Senhor, mais você ama o Senhor. Quanto mais você se afasta do Senhor, mais você vai mais você vai perdendo esse amor por Deus, pela sua palavra. Retorne nesta manhã, o alerta de Deus nesse texto é retorne para mim, mas não retorne de qualquer jeito. Retorne de todo o seu coração, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscarem de todo o coração. Meu irmão, a igreja precisa se voltar para o Senhor da glória de todo o coração, porque aqui está um Deus maravilhoso, aqui está um Deus que é um oceano de amor e graça, de terna afeição por você. Obedeça esta palavra, você, seus filhos, de todo o coração, de toda a alma. Novamente repete essa expressão no versículo 10. E o Senhor vai derrotar os seus inimigos. Que você possa mostrar para os seus filhos o quanto é triste, doloroso, quão amargo é o veneno, quanto dói a maldição, que é a idolatria, a imoralidade, que você fale do seu próprio testemunho e diga, meu filho, não faça isso, obedeça o Senhor, ame o Senhor, sirva ao Senhor, porque é horrível, é um veneno mortal deixar o Senhor da glória, cai na idolatria, na imoralidade, na infidelidade ao Senhor. E Deus coloca a sua palavra, a sua salvação ao alcance dos homens. Quando o texto sagrado, e é justamente o que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 11, que a palavra de Deus está na tua boca, está no teu coração, junto a ti. Você não precisa subir aos céus, você não precisa descer ao abismo, no coração dos mares. Mas Deus, esse Deus de amor, desceu no Sinai, veio até você, trouxe a palavra a Israel, mas o nosso Senhor Jesus, Cristo Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, bondade, verdade, vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Deus é sempre gracioso, maravilhoso, bondoso, sempre presente. Ele vem até você. O Evangelho é isso, é Deus vindo até nós, alcançando o nosso coração, para circuncidar o nosso coração, para tirar do nosso coração tudo aquilo, meu irmão, que é contrário à sua vontade. Deus desceu da sua glória, do trono da sua glória, e veio naquela cruz para nos dar a sua salvação, a única oportunidade que nós temos. Meu irmão, como diz no versículo 11 ao 14, é voltar para o Senhor, é voltarmos para o Senhor da glória de todo o nosso coração. E o texto mostra, então, o alerta que é feito no capítulo 31, agora no versículo 15. Mas antes, só aquele texto que encerra ali no capítulo 30, e ele vai dizer que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, sim, mas a palavra de Deus está aí. A palavra de Deus está para mim e para você. O Evangelho já nos foi dado, o Senhor já entregou tudo para nós. Deus já deixou clara a sua vontade, Deus já deixou claro aquilo que está, tudo aquilo que é suficiente para a sua salvação. Você agarre-se a isso, não fique procurando coisas escondidas e ocultas, não, meu irmão. É simples, é fácil, ame o Senhor de todo o seu coração. Abandone o pecado, as trevas, ame ao Senhor. E aí então, Deus faz um alerta, dizendo que Ele põe a vida e a morte, a bênção e a maldição.
diante de Israel. E todos temos que decidir. Não há neutralidade. Todo ser humano vai ter que decidir ou amar a Cristo ou odiar a Cristo, ou amar a Cristo ou amar o mundo, ou amar a vida ou amar a morte, ou amar a palavra ou amar o pecado, ou ser fiel a Deus ou ser fiel a si mesmo e ao pecado, ou viver uma vida ao lado de Deus, orar e estar junto com o Senhor, com a sua palavra, obedecendo a sua palavra, ser desobediente. Não tem jeito, ninguém foge disso, ninguém fica indiferente a Cristo, a Deus, a sua palavra, ao seu evangelho, a sua cruz. E a vida é que você ame ao Senhor, que você ande nos seus caminhos e que você guarde a sua palavra. Veja, amar a Deus, amar ao Senhor, andar em obediência na sua palavra e guardar a sua palavra são a mesma coisa. Por isso que eu digo para você, você não ama Deus mais do que você ama a sua Bíblia, do que você ama a palavra de Deus. Você ama a Deus o tanto quanto você ama a Bíblia. Eu amo mais a Deus do que eu amo a minha. Mentira! Você só ama a Deus até onde você ama a Bíblia. E Deus está na sua vida, aonde a sua palavra está. Deus tem o seu senhorio, o reino de Deus chegou em você. O quanto a Bíblia alcançou o seu coração. E a morte, meu irmão, é você se afastar o seu coração do Senhor. É não querer dar ouvidos ao Senhor, é deixar ser seduzido pelo mundo e adorar os deuses, cair na idolatria. Aí está a morte. A morte e a vida estão no coração. Na decisão do seu coração, que você decida amar o Senhor. Volte para o Senhor. A vontade de Deus está aí, escolha a vida. Deus sempre quer a vida. Deus sempre quer o bem. E novamente Ele vai repetir o que é a vida para ficar claro para você. Amando ao Senhor, obedecendo a sua palavra. E Ele acrescenta, apegando-se ao Senhor. É grudar. Esse verbo aqui quer dizer grudar, estar junto, unir-se, permanecer. Oh, meu irmão, tudo que o diabo quer é esfriar seu coração. Tudo que o mundo quer é afastar você de Cristo. Mas Deus ama você, está dizendo, vem, filho, vem. Saia da frieza espiritual. Saia dessa vida fria. Saia dessa situação e venha para mim. O capítulo 31 vai mostrar Deus dizendo para Moisés, Moisés, eu sei que esse povo vai se desviar de mim. Depois que você morrer, Moisés, depois que Josué morrer, Moisés, esse povo vai se desviar de mim. Entramos no livro de Juízes. Depois que passa o livro de Josué, a conquista da terra, entra o tempo dos Juízes. E ali, há mais ou menos 450 anos de um ciclo de pecado, o povo cai na idolatria, na imoralidade, abandona o Senhor. Depois Deus levanta os inimigos contra eles para puni-los. Eles são cativos, eles passam apertos e opressões terríveis. Então eles começam a clamar no Senhor, pedindo perdão ao Senhor. Deus levanta um juiz, seja Sansão, Baraque, Jefté. Deus vai levantando Débora, Deus vai levantando juízes que os libertam. Depois que eles são livres, eles servem a Deus, porque estão debaixo da ordem daquele juiz. Mas quando aquele juiz morre, eles voltam para a idolatria. Deus levanta os inimigos novamente. E depois de um tempo eles se arrependem. E Deus levanta um juiz. E eles são livres. E voltam ao Senhor e servem ao Senhor. Até que aquele juiz morra. Quando aquele juiz morre, novamente eles vão cair na idolatria e na imoralidade. E esse ciclo de pecado continua por 450 anos. E esse é o alerta aqui, nesse capítulo 31. E desse capítulo 31 vai nascer o 32, que é o Cântico de Moisés, que é justamente uma profecia para que toda vez que eles se desviassem do Senhor e estivessem sorvendo o veneno do pecado, vivendo debaixo da maldição dos seus próprios atos, eles lembrassem daquilo que Deus já havia dito para eles.
Meu irmão amado, quão duro e triste é quando alguém serve a Deus porque tem um líder ali. Quando o seu pastor está ali, então você serve a Deus porque seu pastor está ali dizendo para você orar, para você servir, para você ser visto, porque o pastor está olhando para você. E você lê a Bíblia e ora e faz alguma coisa na igreja, porque o pastor está lhe dizendo faz, 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 faz. Isso não é amar o Senhor de todo o coração, isso não é servir o Senhor de todo o coração. Isso aí é servir porque tem alguém de olho em você, porque tem alguém dizendo para você fazer, é porque tem alguém mandando você faz, faz, então você faz ali, mas não é de todo o coração, é porque alguém está mandando. Você tem lido a Bíblia, meu irmão? Você tem orado e adorado a Deus porque esse pastor está falando isso para você? Ou você está fazendo isso de todo o coração e faria independentemente se esse pastor aqui estivesse dizendo isso para você? Meu irmão, o povo de Israel estava obedecendo aqui, porque Moisés estava ali, porque Josué estava ali. Depois que Moisés morreu, depois que Josué morreu, esse povo se perdeu e se foi à idolatria e imoralidade. Que isso não aconteça com você, mas que você seja como Josué, que você se una ao seu pastor, que você se una ao seu pastor, meu irmão, para servir o Senhor, para amar o Senhor, para ser fiel ao Senhor, para trabalhar no reino de Deus. Esse momento do Covid vai passar, e enquanto estamos nesse confinamento, devemos pregar o Evangelho, mas, meu irmão, precisamos continuar nessa missão, com Covid ou sem Covid. Precisamos pregar o Evangelho. Deus quer o avanço do seu reino desta igreja. Deus quer o seu crescimento espiritual. Deus quer o seu crescimento, meu irmão, na palavra, na fidelidade, na oração. Deus quer o avanço da sua vida, meu irmão. Deus quer que você cresça em fidelidade diante dEle. O Senhor deseja isso. Independentemente se o seu pastor está dizendo isso para você, e tem dito isso por anos, mas Deus quer a sua vida cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus, meu irmão. Dê uma resposta de fidelidade positiva ao nosso Deus, independentemente se o seu pastor está dizendo para você, abandone a idolatria, abandone a imoralidade, abandone a infidelidade. Dê um basta nisso na sua vida e diga: Senhor, eu vou te servir por toda a minha vida, de todo o meu coração. Eu vou te amar com toda a minha alma. E eu quero cumprir a tua vontade, andar nos teus caminhos e conquistar a tua vontade, ser, ó Deus, o instrumento da tua missão, espalhar o teu reino, o teu evangelho, aonde estiver, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. E eu quero ver as outras gerações conhecendo o Senhor por meio da minha vida, e que a minha vida seja uma inspiração para os meus irmãos agora, mas que a minha vida seja uma inspiração para a minha família, para os meus filhos, que a minha vida seja uma inspiração para as próximas gerações, que ainda vão vindo e conhecendo o Senhor. Meu irmão, que você seja uma bênção e não uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Que outros irmãos não olhem para você e digam: realmente a gente pode ficar de qualquer jeito, a gente pode levar o reino de qualquer jeito. Olha a vida do irmão aí, da irmã aí, eles levam a vida assim, de qualquer ponto e jeito, não servindo ao Senhor de qualquer maneira, ao comportamento deles no culto, a como é que eles levam a missão de Deus. Então eu vou levar assim também, porque não tenho alguém aqui que me inspire, alguém que me incomode pela vida que está vivendo. Que a sua vida seja uma bênção, meu irmão. Que cada um de nós sejamos de inspiração. Meu irmão, às vezes não é que somos muitos. E Deus, quantas vezes, aquele avivamento que acontece na cidade de Éfeso, que avivamento extraordinário, em
3 anos, um país inteiro conhece o Evangelho. Mas começaram com 12 pessoas, cheias do Espírito Santo. Spurgeon disse: me dê 10 pessoas, 10 homens cheios do Espírito Santo. E nós vamos fazer do lugar onde estivermos, da Inglaterra, uma terra feliz. Um lugar mudado pela glória de Deus. Que Deus nos dê a cada um de nós, essa igreja, cada um cheio do Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus, amando o Senhor, apaixonados por Deus, por sua palavra, de todo o nosso coração, e sair pregando o Evangelho. Meu irmão, esse vai ser o maior diferencial, e esse é o maior diferencial do cristão. É que ele ama o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, e serve o Senhor assim, com alegria. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, e seja assim a sua vida, hoje e sempre, para a santa glória dele.